galera, tudo bem? Serginho falando. Estamos começando mais um episódio aqui do canal 6 Byte. Como vocês sabem, 6 Byte é o canal onde convidamos pessoas do mundo tech. Analista, coordenadores, gerentes, diretores, CIOs, estagiários, qualquer nível aqui para aquele bate-papo leve e descontraído, tá bom? Não esqueçam, se inscreva no canal, ative o sino para receber aí as notificações dos nossos episódios, tá bom? Convidando vocês também para acessar o nosso Linktree do canal 6 Byte. O Linktree é onde nós compartilhamos todo o conteúdo do canal, tá? Lá dentro do Linktree você tem acesso ao YouTube do canal, o Instagram do canal, o grupo de vagas de tecnologia que nós criamos, rumo, Daniel, às 800 pessoas. Já ultrapassamos a barreira dos 700 e estamos rumo a 800 pessoas no canal, no grupo do WhatsApp, perdão. Tá bom? Temos também lá no Linktree o 6 Byte Shop, um grupo que nós criamos ali também para compartilhar produtos e que os nossos convidados indicam. Normalmente, os nossos convidados estão indicando muitos livros ali. Teve semana passada a semana da Book Friday da Amazon, onde muita gente adquiriu aí os livros aí que os nossos convidados indicaram, tá bom? E por que a gente sempre pede para usar o Linktree? Porque lá fica centralizado ali todos os nossos acessos, né? Então, tudo que a gente cria novo ali, de perfil ou de informação, a gente está ali disponibilizando no Linktree. E aí é uma super novidade, né? Atendendo a inúmeros pedidos, né? Porque nós tínhamos um grupo de vagas tech, pediram para a gente aqui encarecidamente para criar um grupo, para um canal para disponibilizar vagas que não seja tech. Então, o desejo da galera é uma ordem, né? Então, nós criamos o grupo aqui, um canal, só que nós criamos no Telegram, né? Devido a algumas limitações do WhatsApp, que até 1.000 pessoas, depois você tem que ficar criando os grupos. Então, a gente criou já um canal no Telegram, que não, o número é bem maior de pessoas. E a gente também deixa aqui no final, na descrição do vídeo, para vocês acessarem junto com o Linktree, tá? Inclusive, uma informação bem bacana, né? Lançamos essa semana e já batemos mais de 100 pessoas que estão já dentro desse canal ali em busca ali de oportunidades. E a gente está com uma parceria muito legal com algumas agências, né? Então nós estamos conectando agências de emprego diretamente nesse canal para facilitar a disponibilização das vagas. Então é só você entrar lá e olhar as vagas e, se fizer sentido para você, se candidatar e vai pro abraço. Beleza? Compartilhe, tá? Com os amigos, familiares, aquelas pessoas que estejam procurando oportunidades, que faz super sentido. E aí, Daniel? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você tá, cara? Vamos lá, começa a numerologia e eu já te pergunto, trouxe o bloquinho de notas hoje ou não? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Então, para que as pessoas não vão se perder aí. E, logicamente, né, o bloquinho tá. É bloquinho, aí eu deixo aqui na tela um bloco de notas aqui, aberto. E aí, cara, as anotações elas sempre rolam. Se não rolam agora, na gravação, rola depois, quando sai o vídeo, rola quando tá fazendo os cortes, né? Então a gente acaba sempre fazendo novas anotações aí. E hoje, né, mais uma vez não vai ser diferente, né? A gente está com uma pessoa aí de altíssimo nível aí, né? E, cara, tem muito para contribuir aí para trazer conhecimento tanto para nós aqui, né, quanto para os nossos seguidores. Perfeito. Cara, é o que a gente fala. A gente tem um compromisso com a galera aqui. Primeiro, trazer pessoas que são extremamente relevantes, né, para a nossa área aqui, né? Quando a gente fala área de tecnologia, área de negócios. Então a gente gosta de trazer pessoas, primeiro, que a gente admira, né? Normalmente, às vezes a admiração, você não precisa conhecer a pessoa profundamente para você admirar. Mas assim, normalmente a gente está trazendo pessoas aqui que a gente já conhece, já teve um contato prévio aqui e que a gente admira. Claro, também houve alguns outros episódios, igual que a gente teve com a Mel Plains também, que é uma estagiária que criou um produto super legal, né, da praxia da fala. E eu conheci ela no LinkedIn pelo trabalho que ela faz, eu achei super bacana e a gente trouxe, né? Então,
é o que a gente sempre fala. A ideia do canal é trazer pessoas extremamente relevantes que vão chegar aqui, que a gente também, né, que a gente entende que faça muito sentido e que vai trazer conteúdo aqui de qualidade e também aquele conteúdo leve e descontraído, sem muitas conversas assim, muito, como é que a gente pode dizer, né? Aquela Burocratizadas. burocratizadas, é isso, aquela linguagem mais, né, mais tranquila, mais leve, mais descontraída. Beleza? Porque o mundo aí, os caras falando difícil, tá cheio, tá cheio. Um monte de gente falando bonito, mas não tá Esse entregando nada. negócio de The King, The Power, não rola Tem não. que demete aí, não sei o quê. Mas esse cara aqui fala bonito, mas entrega. Eu já tive a honra de trabalhar com ele ali, né? Então, vamos apresentar, e vou deixar depois ele falar um pouquinho, mas vamos apresentar o nosso convidado. Vou falar um pouquinho aqui da vida dele, da carreira, né? Então, começando aqui pela formação do nosso grandíssimo convidado, né? Formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade Anhanguera, pós-graduação em Arquitetura de Soluções, MBA Tech Driving Leadership pela FIAP. Aí, Daniel, você já viu que por aí é cara de liderança, certo? É um cara que lidera pessoas e ensina você a liderar pessoas. Então, por isso que eu falei, pegue seu bloquinho aí de anotações. Cara, já trabalhou em diversas empresas da área tech, vamos falar sobre isso. E ele atualmente é gerente de tecnologia do Itaú, onde atua no produto queridinho dos nossos clientes, o Itaú Shop. Seja bem-vindo, Bruno Barros, e para nós e para o mundo, Bebê. E aí, beleza, Bebê? Como é que você tá? Muito bem. Obrigado, Serginho. Obrigado, Daniel, por essa grande apresentação aí, por esse convite maravilhoso. Estar aqui com vocês é uma honra. E eu também tô com meu bloquinho aqui, Daniel, tá? Porque aprendizado é todo mundo que aprende aqui. Todo mundo tem uma frase que eu falo muito, né? Um dos pilares, que é somos todos faixa branca. Que é Perfeito. todo mundo está aberto a aprender e aberto a ensinar. Então a gente nunca pode fechar o círculo de aprendizado. Quanto você mais aprende, mais você ensina, e aí vice-versa. Então também estou com meu bloquinho de notas aqui para a gente aprender juntos. Estou bem animado para o que vai sair aqui. Projetei nada, não, vamos no improviso, torcendo para eu conseguir soltar uma piada, que eu adoro aquelas piadas de tiozão, né? Que quase ninguém ri. Mas a ideia das minhas piadas não é rir, o pessoal fala assim, é constranger. É as famosas piadas putz, né? Que você conta, o cara fala putz. Aí segue a vida aí. Não, perfeito. Ó, pelo nome, a galera chama ele só de bebê, então já sabe que o cara, né, ele tem essa linguagem mais leve, mais descontraída. Eu acho que o Daniel, o bebê ele já vem daquela linguagem, aqueles líderes, eu chamo assim, líderes do futuro, sabe? Porque ele já sabe, ele é old school também, assim como nós, uma pessoa que tem assim uma senioridade assim, uma maturidade maior. Eu sou de 80, o Daniel é de 80 e poucos ali, e a gente vivenciou, acho 87. que você é de 87. tá mentindo. Ele não vai falar que ele é mais novo que eu. Não parece que ele é mais novo que eu, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha a minha Não, lata aqui, tudo, meus pelos brancos aqui. trabalhei no sol. Perfeito. Mas a gente até vai começar aqui para ele falar um pouquinho da carreira dele, mas tem um ponto aqui que eu queria falar antes que é super importante, né? Que a gente vivenciou várias fases, cara, de líderes que eram autoritários e puta, você era a liderança do medo. Ele vai falar muito disso, né? Mas Uhum. aquela liderança pelo medo. Mas hoje eu chamo os líderes que são do presente e futuro. Que hoje você tem que, não só hoje, mas já há muitos anos atrás, né? Você tem que ter, quando você é líder, eu acho que você tem que ser um líder que a ser seguido, não é a liderança por medo, né? É uma liderança ali por realmente admiração. Eu olho muito isso, os meus líderes eu preciso olhar e admirar. A partir do momento que eu olho para o meu líder e não me admiro, eu tô ali só para cumprir o que ele fala, eu não sei se eu tô no caminho certo, né? Então, basicamente isso. E aí, baby, pra gente começar, eu queria dar uma quebrada no gelo aqui, duas coisas. Em um tweet, quem é o Bruno e qual é o seu hobby, cara? Bruno é uma pessoa que ama encontrar a melhor versão das outras pessoas. Perfeito. E hobby que eu tenho hoje. Comecei a lutar boxe esse ano, mas aí eu tive que fazer uma cirurgia, né,
na orelha e acabei tendo que adiar meu hobby desse ano aqui. Mas cada ano eu tento criar um hobby diferente, tá, Serginho? Então, o ano passado a gente até estava acompanhando junto, né? O meu hobby o ano Lembrou? passado era a corrida. Então, eu coloquei como desafio o meu fazer algumas provas de 5 km. E esse ano eu tinha colocado de fazer alguma arte marcial, né? De fazer luta. Eu comecei a fazer boxe, mas tive que parar. Vou ter que segurar por 6 meses. Vou parar, mas logo depois eu vou voltar ainda para continuar esse hobby, que eu gostei bastante. É mais Nossa, difícil do que eu imaginava, viu? é. Cara, eu vou te falar, eu te entendo, porque eu. Cara, meu hobby sempre foi corrida. Hobby não, né? Meu esporte predileto é corrida. A gente tem um grupo lá também, né, Daniel? Lá do banco ali, que tem várias pessoas ali, que é o Tubers Runnings. E eu gosto muito da corrida, eu já corro há muitos anos, mas uma coisa que eu postergo todo ano, cara, é natação. Esse ano eu fiz de novo a Você não tinha promessa, mas começado esse ano? eu comecei, cara, mas tá Mas eu osso, eu posso te começo, ajudar com isso aí, tá? Porque por um dos favor. assuntos que eu falo é de procrastinação, que eu também era um cara muito É, procrastinador. É, Mas só um fato curioso, né? O YouTuber Runner, sabe como que surgiu? cara, eu não lembro se foi a Mika, se foi o quem, alguém criou, não sei quem. Ou Foi foi eu, Foi o a Guima, não foi? Mika e o Guima, na festa do Perfeito. final do ano. Olha aí, Eles olha aí. conversando lá sobre corrida, os dois, né? E eu era o cara que não fazia corrida. E aí eles, cara, você vai fazer? Eu falei, vou fazer. Ano que vem eu vou fazer e eu vou com vocês. Então, mas vocês topam, porque a Mica sempre incentivava a gente, né? É, Eu falei, vocês topam? Falei, vamos fazer. Aí o primeiro grupo a gente criou e era nós três. E aí a gente começou a chamar a galera. No fim a gente marcou a primeira prova, a gente fez uma prova lá com vários youtubers. Fizemos a primeira prova lá em março, tem se até não me engano. camiseta, cara, a gente tem camiseta. Foi isso, e foi de uma conversa, né? Acho que eles estavam com algumas cervejas a mais, né? Eu não bebo, então eu era o único talvez sóbrio ali, mas eu queria ter esse desafio. E aí tá a dica de evitar a procrastinação, Serginho. Nós somos muito bom de dar desculpa pra gente mesmo. Isso Então, se mesmo. você cria um compromisso só com você, a gente é, posterga a gente, sabe? A gente dá desculpa pra gente. A gente chega lá e fala, quer saber, hoje eu não vou, amanhã eu não vou, tal. Agora, tem uma coisa que é bom e ruim ao mesmo tempo, tá? Nós somos difíceis de falar não para as pessoas. Isso, em determinado momento, é ruim, principalmente na questão da liderança. Mas falando de procrastinação, vamos usar ao nosso favor. Então, quando você cria um compromisso com alguém, dificilmente você fura. Então, exemplo, nós três aqui. Com certeza, surgiu várias coisas para a gente fazer nesse mesmo horário. Só que o Serginho tinha um compromisso comigo, que tinha um compromisso com o Daniel, e assim vice-versa. Então nós três falamos assim, cara, eu não posso furar este compromisso com uma outra pessoa, porque a pessoa se programou, se fez alguma coisa, tipo, ela deixou outros compromissos para priorizar o meu compromisso. Então a chance da gente procrastinar é menor. Então, se você quer fazer a natação, a forma mais fácil é você combinar com alguém para fazer. Alguém que já faça. E aí a pessoa vai estar lá e vai ligar pra você. Sérgio, e aí? Aí você fala, cara, eu vou furar com o cara, não vou dar desculpa. Agora, se você fizer só pra você, aí a gente é muito bom em dar desculpa. Não, perfeito. Cara, eu fiz isso com a verdade. natação. Eu fiz, eu vou deixar o Daniel falar, mas eu fiz isso com a natação, mas eu fiz. Cara, eu já fui mais doido, na verdade. Combinei com a sobrinha da minha esposa, no final do ano também, algumas cervejas a mais na mente, que ela me chama, ela faz todo ano uma prova na praia lá, que acho que dá uns 1 quilômetro ou 800 metros nadando. E ela falou: eu quero que você faça comigo, eu vou com você. Eu falei: bora, eu vou fazer. Então eu tenho uma meta para cumprir. Calma, gente. Estamos no meio do É, ano, eu tenho mais 6 meses. aí, ó, Eu já já é fiz o uma. primeiro Eu já desafio. fiz. Hã? Já é o primeiro desafio, né? Entendeu? Então eu já marquei com ela que eu tenho que fazer. Só que assim, né? Eu priorizo muito a corrida. Então, às vezes, tem dia que era para ir natação, eu acabo não indo e vou para corrida. A corrida é um negócio que eu sou um cara muito assim, ferro e fogo na corrida. Não falto. Eu tenho minha planilha de treinamento, não tem um dia que eu furo. Mas a natação ainda, e aí eu tenho esse compromisso. Então, assim, é bem o que você falou mesmo. Eu firmei esse compromisso para não esquecer. Só que às vezes eu furo, né? Eu tento fazer natação 1, 2 vezes por semana, mas ainda não tô fazendo aqui com aquela cadência que eu preciso fazer para fazer uma prova na praia, porque você nadar no mar é É diferente outra de você coisa. nadar numa piscina. Então eu tenho que estar muito preparado, então eu tenho que, né? Mas cara, deixa eu te falar, antes de você
Vamos começar lá Você ia atrás. falar, né? Eu já Ó, ia dar outro gancho aqui, porque eu ia te ó, explicar o não, porquê que você acontece isso aí de você tá de. não, não, você vai ter oportunidade para falar sobre isso muito, mas ô Daniel, vai ter muita nostalgia, porque o cara, ele já deu aula na Microcamp, cara. Ele já Já. deu aula na Nossa Microcamp. senhora, E hein? aí, ô, bebê, eu queria fazer essa volta lá no passado e falar sobre o seu início de carreira, né? Lembra que eu vi que você começou a carreira ali como estagiário, mas antes de entrar para a área de tecnologia, você já trabalhou em alguma outra área ou não? Já. Tem uma história, Serginho, que eu falo que de auxiliar de peru escolar a gerente de tecnologia do Banco Itaú. Olha que louco. Então, o meu primeiro emprego foi de auxiliar de peru escolar. Eu era aquele cara que ia atrás da van escolar, entregando as crianças para as mães, né? Ali com 16 anos, mais ou menos. E isso foi interessante porque que eu trabalhei aqui. Meu pai é empreendedor, né? Meu pai tem uma assistência técnica. E o sonho do meu pai é que eu trabalhasse na assistência técnica. Uhum. Então, eu aprendi a consertar ferro, aprendi a consertar furadeira, liquidificador, todos esses negócios de eletrodomésticos. Só que, né, numa época da minha vida, tinha uma pessoa que ela olhou para mim, e aí foi bem marcante, e ela chegou e falou assim, era uma sogra de uma ex-namoradinha, e ela chegou e virou para mim e falou, cara, você vai ser um vagabundo. Porque 16 anos, 15 anos, 16 anos, enfim, né? Meu pai escola particular, então ela virou e jogou essa profecia para mim. Naquele dia eu tinha duas opções: aceitar aquilo e realmente ser aquilo que ela falava, ou falar não, você não tem poder e eu tenho o poder de fazer o que eu quero da minha vida. E foi o que eu fiz. Cheguei pro meu pai e falei: pai, assim como o senhor construiu a sua história, como empreendedor, sozinho, do nada, sem ajuda, você e minha mãe, eu quero construir a minha história também do zero. Então eu não vou trabalhar na sua área, eu vou trabalhar na área que eu quero, que é tecnologia, e eu vou começar do zero. E o primeiro emprego que surgiu foi ser auxiliar de peru escolar. E meu salário foi uma viagem para um clube. Esse foi o salário que eu ganhei. Trabalhei 2 meses. Que clube foi esse aí? Chamava Ilha Morena. Era um clube, acho que no interior de São Paulo, enfim, um clube. Esse clube fazenda, sabe? Sei. E eu lembro que eu consegui fazer essa viagem, né? Foi a primeira coisa que eu paguei, que na verdade nem recebi, né? O salário já foi pagar lá. E era muito bacana, porque. E aí a gente começa a perceber aonde que vai surgindo a liderança, né, na gente. Porque eu era. As crianças me apelidavam como tio doido na época lá. Então sempre que apelido sempre fez parte da minha vida. Por quê? Porque eu animava as crianças, eu ficava lá interagindo com elas, colocava música, ficava dançando. Para quem era um menino tímido. Então, na época de escola, eu tinha vergonha de pedir pro professor ir no banheiro. E aí agora eu tô ali dançando, brincando com as crianças, né? Na época era Velozes e Furiosos, estava na moda. Aí eu lembro que o cara que dirigia a van, ele comprou aqueles farol de neblina azul, e ele colocou para trás o farol de neblina. Então a gente tinha aquela van, aquela besta, Sei. com um negócio azul embaixo, assim, a gente se achava o máximo. Nossa, tamo lá, Vin Diesel, o Brian, tal. Mas aí a primeira dica que eu dou nisso tudo que eu aprendi é o quanto vale a pena a gente começar algo, né, para aprender. Então, o meu primeiro emprego, não ganhei praticamente nada, né, mas foi a primeira experiência que eu tive. E eu sempre falo para meus mentorados que tem 3 coisas que você tem que considerar para qualquer emprego: aprendizado, propósito ou benefício. A soma dos 3 é o que garante que você vai ficar ou não. Quando você está começando a carreira, qual que pesa mais? Aprendizado. Então você está aprendendo bastante, se você está tendo muito conhecimento, se tem pessoas ali que estão te dando a oportunidade de você crescer, cara, é aí que você tem que ficar. Pegue bastante mentor, escute bastante, ouça bastante, porque você vai, mas eu ganho pouco. Não, você está ganhando muito com o aprendizado. Então a soma dos 3 ainda dá positivo. O propósito, para mim, é o alvo. Eu sempre indico as pessoas a procurarem o propósito. Só que no nível mais baixo, né, quando está começando, é difícil a pessoa até saber qual que é o propósito dela. Então isso eu deixo um pouco mais lá para frente. Então geralmente a pessoa começa por aprendizado,
Depois o peso vai para o benefício, que a gente vê as contas, né? Que é comprar coisa mais cara, enfim, aí veio o benefício, e aí depois ela vai para o propósito. E aí a soma dos três é o que fala que vou ficar ou não. Nessa empresa que eu trabalhei era muito pelo aprendizado. Aprendi a conversar com as mães, né? Conversar ali com as crianças, lidar com um público mais novo, que não é fácil, né? Imagine criança de Ah, demais. 12, 6, 7, 8 anos, tá? Boa. E, cara, e aí, beleza. E aí você trabalhava nessa área. E por que que se despertou você entrar na área tech, cara? Porque aí você foi ser estagiário e tal. O que Sim. que te brilhou os olhos ali, ou se foi por outra necessidade que você teve de mudar aí de área? Eu sempre fui o menino do TI, né? Então, é, minhas tias sempre me chamavam para sintonizar a televisão, né? Eu acho que tem um pessoal que está assistindo aqui que nem sabe o que que é isso aqui. Você lembra quando a televisão travava, né? Ficava aquela mensagem da televisão lá, verde, assim, aí a minha tia Jogava bombril ligava. na antena ou não? Não, era uma mensagem que travava. Ah, Você tá. travava a televisão e ficava lá uma mensagem. Aí minha tia ligava, Bruno, me ajuda aqui. Aí eu ia lá, faz isso, aperta o controle, isso, isso, aquilo. Então eu sempre gostei dessa parte. E o estágio que eu fiz, na verdade, foi porque eu queria trabalhar na área de tecnologia, quando eu tinha 17 anos, e eu fiz o estágio numa escola de informática. E o meu salário era o curso que eu já tinha feito. Era o Windows 98 da época. Na Unisal, né, que você foi, né? Antes ainda, era na Ah, Eurodata. Lá na Eurodata era igual a Microcamp, né? Era uma concorrente da Microcamp. eu lembrava, lembro dela, lembro dela. E aí eu trabalhei de estagiário, dava aula de digitação, Serginho. Fiz muito ASDS, ASDFG, sabe? Aí já. Mas foi uma experiência magnífica também, porque dar aula, assim, eu aconselho todo mundo a dar aula, né? Não precisa nem ser numa escola, pode ser para o seu time, pode ser para seus filhos, pode ser para sua mãe, enfim. Dar aula é uma experiência, assim, enriquecedora. Quem mais aprende dando aula é quem dá aula, e nem quem ensina. Não é nem quem recebe, é mais quem dá a aula. Então, nossa, foi magnífico, dando aula para o pessoal de melhor idade, sabe? Ensinando o pessoal ali fórmula de Excel para um senhor de 70 anos. Falando, explicando para ele o C do Excel. Imagine o quanto que isso me preparou para eu conduzir uma equipe hoje de 90 pessoas. Uma equipe diversa. Então, esse estágio, né? Se você vê toda a carreira que eu tive, me preparou, me deu né, uma skill a mais. Quando a gente olha o RPG, né? Um atributo a mais para que eu Uhum. me tornasse profissional. São só 19 anos trabalhando com tecnologia. É um pouquinho de tempo aí de história já nessa caminhada. Mas Não, trabalhei de pô. outras áreas. Trabalhei em confecção, fui mandado embora 3 vezes, Serginho. Caraca, mandado embora. Fui mandado embora 3 vezes. Mas por quê? Quais foram os motivos, assim? Porque eu era Porte? um péssimo cara do que me contrataram e um ótimo cara de TI. Ah, Então tá. me contrataram para fazer confecção, aí ia fazer a ordem e costura lá, fazia tudo errado, fazia a rota do caminhão tudo errado, mas os computadores, cara, tava tudo perfeito, assim. O sistema, então, cara, tinha várias Lindo. alterações do sistema, enfim, mas produção mesmo não era bom. Então eu fui mandado, o cara chegou em mim e falou assim, fui mandado embora. Mas sabe uma coisa que essas 3 empresas que eu fui mandado embora que eu aprendi? O quanto que, mesmo você não sendo bom naquilo que te contrataram, mas você sendo uma pessoa boa, um bom funcionário, isso te abre portas no futuro. Demais. Essa mesma empresa que me mandaram embora, passado um tempo, que eu estava já na Unisal ali fazendo estágio, me ligaram dessa empresa. Ele falou assim, na verdade me ligaram da empresa que tinha o sistema lá. Aí aquele medo já vem, né? O cara liga para você depois de 3 meses e fala, nossa, que eu fiz de besteira, né? O cara tá me ligando para me corrigir. Aí o cara falou, não, eu tava lá, eu tô precisando de alguém para trabalhar na minha empresa. E me indicaram você lá. Aí eu, que curioso. A empresa que me mandaram embora me indicou para eu trabalhar na área de tecnologia. E aí, daí em diante, nunca mais saí da área de tecnologia, né? Sempre saí das empresas sendo promovido, né? E não mais fui mandado embora. Porque entendi aonde que era meu lugar, de fato. Que não Mas, era cara, fazendo confecção. mas não, mas isso é legal, né? Porque isso te ajudou, né? Quando você foi dispensado dessas duas áreas,
te ajudou a realmente entender que você tava o seu caminho era outro, cara. Porque às Isso vezes, aí. eu vou te falar uma coisa aqui. E aí depois eu gosto sempre de umas polêmicas, mas umas polêmicas boas, tá? Mas eu Manda vejo lá. hoje que eu vejo muita gente hoje, né? O canal, né, abre muita porta pra gente conversar com muitas pessoas. E não é só pelo canal, né? Eu acho que nós precisamos provocar o network com outras pessoas, né? Independente se eu tenho um canal, se eu não tenho, né? Eu acho que é muito importante. E você falou aqui duas coisas que eu acho que faz super sentido. Primeiro, né? Quando você fala que você trabalhar e identificar que aquele ponto, pô, não faz sentido para mim e você mudar a sua rota. Eu acho que isso é super importante. E você deixou a porta aberta na outra empresa. Você foi dispensado porque não era porque você era um mau funcionário que você não sabe, você só não estava na área certa, entendeu? E a sua porta ficou aberta porque você como pessoa era um excelente profissional. E você falou um outro ponto também sobre dar aulas, né? Cara, dar aulas, você fazer palestras, você conversar com o público, você se expressar ali numa reunião para 10, 15, 20 pessoas, te destrava um monte de soft skill. Um monte, cara, um Certeza. monte, sabe? E eu acho isso também muito, muito importante. E aí, falando dessa sua trajetória que iniciou ali como tecnologia, e a área de engenharia, porque você poderia ir para qualquer outra área. Segurança, segurança e infra, que é a área do Daniel. Você poderia ir para produtos, que é a minha área. Por que engenharia? O que te abriu os seus olhos assim de engenharia, desenvolver, codar assim? Olha, eu sempre gostei mais da parte de como funcionam as coisas por trás, né? Eu fiz um técnico em informática e lembro que eu fiz manutenção de computação e odiei. Sim, eu não gostava nem de formatar minha máquina, Serginho. Eu odeio a minha também, não gosto. Então, eu É falei, hoje. cara, não quero trabalhar com isso, não. Não quero nem, não faço nem pra mim, muito menos pros outros. Então, eu falei assim, essa eu descartei, né? Fiz redes também, técnico de informática, e inclusive muito bom. Eu aconselho bastante pessoas a fazer o técnico antes da faculdade. Acho que acaba dando uma visão bem clara assim da área. E fiz redes, configurei servidor Windows Server, Linux, tive dois professores maravilhosos, os caras competiam entre os dois, assim, entre Linux e Windows Server. Um trazia o Active Directory embaixo do braço, né? O Linux nunca vai ter o Active Ah, Directory. o Daniel tá se apaixonando, porque é da área dele isso aí. Aí Aí ele tá aqui, ó, inclusive, eu delirando. tirei MCP do Windows Server Aí, ó. 2012. Cheguei a tirar, fiz algumas implementações de Active Directory lá. Inclusive, é uma excelente ferramenta. O cara do Linux falava que conseguia fazer tudo via permissionamento. Eu falava, cara, né, você vai dar um trabalho pra você fazer isso aí tudo, mas tudo bem. E aí também falei, não é minha área, isso aqui também é de rede, não. E aí foi para a parte de programação, né? Lá eu aprendi Delphi e VB. Eu já tinha feito um curso de VB lá atrás, aqueles cursos básicos, e ali eu me encontrei. Falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero fazer sistema, eu quero conhecer a regra de negócio. Eu sempre gostei de desafios. Tanto que na época de escola, e é interessante porque às vezes a gente não acaba percebendo na época de escola isso. E aí você que está no começo de carreira, né? Você que está um pouco perdido, quer mudar, vale você entender o seu histórico sempre. Eu sempre comento nas mentorias que você nunca pode excluir todo o histórico que você tem na sua área. Então, teve uma pessoa que ela tinha sido supervisora de vendas e ela mudou para a área de tecnologia. E aí, o que eu fiz com ela? Eu falei, o que você fazia lá? Não, eu coordenava as vendedoras, a gente fazia a dinâmica e eu engajava o pessoal. Eu falei, boa, você vai organizar a retro. A mina se encontrou. Depois ela mudou para a área de produto, porque ela viu que tecnologia estava com mais dificuldade, mudou para a área de produto, a menina está voando. Porque simplesmente eu aproveitei toda a skill que ela tinha em tudo que ela tinha trabalhado e apliquei numa área nova. Então, quando eu vi que eu gostava de desafio, quando alguém de matemática lá não conseguia fazer uma atividade, e aí ela pegava e só fazia aquela atividade, porque o meu questão era do desafio, e aí eu vi que no desenvolvimento tinha isso de lógica e tal, falei, é para isso que eu vou. Aí eu comecei a fazer Delphi, VB, tive muito tempo com C Sharp, então minha carreira praticamente foi em Microsoft, no começo de carreira, até que um dia eu migrei para Java, né? Aí Você eu era depois back-end, né? Você era back-end, back-end. sou back-end. Geralmente eu falo no meu currículo assim, ó, sou back-end e analista de sistemas, que para mim são coisas diferentes.
Porque antigamente nós tínhamos a faculdade de análise de sistemas, né? Hoje a gente não tem mais, tem análise de desenvolvimento, tal, ciência da computação. Mas eu sempre reforço, Daniel e Serginho, analista de sistemas, porque eu acho, na minha opinião, que hoje faltam analistas de sistemas. Pessoas que, independente da linguagem, se é Java, se é C Sharp, se é Python, se sei lá o que o cara escreveu lá, mas ele consegue ler o sistema e entender o que aquele sistema está fazendo. Eu, É se- a eu, questão da lógica, né? é, é isso, né? A lógica básica, né, de como é construído. Então, o como fazer, o como escrever, hoje o ChatGPT, enfim, né, Copilot ajuda muito. Mas o que está faltando hoje, no dia de hoje? É o que escrever. E aí, para mim, é onde que entra o analista de sistemas. Ler código, sabe? Você pegar um código que você nunca viu na sua vida e saber o que aquele código faz. E isso é uma coisa que eu, como gestor, hoje sinto falta do pessoal que está começando, né? Hoje a gente é muito treinado a fazer CRUD. Aí eu vou pegar uns anos 90, né? CRUD, 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 tchau. Quem pega essa aí é Vai, SBT. falei que hoje ia ter Mas é nostalgia, né, verdade, Daniel? Falei pra viu? você. Hã? É. Não, mas o que o Bruno falou é verdade, porque eu lembro na faculdade, eu fiz ciência da computação. Eu me formei em 2005. E lá, a primeira matéria que tinha no primeiro semestre era lógica de programação, É. entendeu? Para você entender, para você ler o código. O professor escrevia um código lá na lousa, ele explicava o código, você tinha que entender o código. E isso você fazia lá no laboratório. Eu lembro que Java, a gente escrevia o código a prova era o código na folha. Escrevia o código na mão. Hoje Esse não era tem isso loucura. mais. Uma Não vez eu tem fui isso fazer mais. uma prova, Daniel, de emprego, e aí você tinha que fazer um Bubble Search na mão, cara. Eu falei, olha, gente. Aí sabe o que eu fiz? Eu usava C Sharp, né? Eu coloquei lá o nome da variável ponto order. Falei, pronto, fechou. Já fica mais fácil, né? Tem nem- Não, mas ó, eu já fiz prova também, cara, tipo, eu não sei se tem isso hoje em dia, na boa, não sei. Mas eu já fiz prova, tipo, por exemplo, de Java, que eu tinha que, tipo, ele dava um desafio de negócio lá, e você tinha que desenvolver. Claro, não era um desafio gigante, né, gente? Mas você tinha que desenvolver o código em Java, cara. Escrevendo o código, mano. Imagina, de caneta ainda. Imagina eu tipo, morrendo de medo de errar o código lá, porque você não podia, né, Não, rasurar. Imagina isso aí, cara. e sabe o que é pior, Serginho? É que a gente faz um teste que a pessoa nunca vai passar por aquilo. Porque hoje, a maioria dos nossos sistemas são sistemas legados. E aí, quando É, diz legado, não é um sistema antigo. Se você colocou um código em produção hoje, ele já é um sistema legado. Então, a maioria das vagas hoje são para manutenção de software e não para construção de software. E aí você vai fazer um teste de aplicação para uma vaga, você faz o teste de construção de software. é. E aí você não está testando a pessoa. Para mim, o melhor teste que eu fiz foi numa empresa que eu trabalhei, WMS, que a pessoa sentou na minha frente e falou assim, ó, o sistema tá aí, tá quebrado. Você precisa corrigir. Cara, Cara, era em que aquele linguagem o sistema? era em PLSQL, era Nossa, Oracle Oracle, meu ainda. Brasil. Cara, e para mim foi maravilhoso, porque eu era muito bom nisso. Porque uma pessoa que nem eu, que era bom de análise de sistemas, de ler código, dificilmente nessas provas de criar código ia bem. Eu ia muito mal nessas partes de criar código. Mas de ler o código, de entender, de saber onde estava o problema, de entender a regra de negócio, eu era muito bom. Então, quando ele me deu aquilo lá, que eu precisava entender a regra de negócio, ler o código, entender a regra de negócio, fazer o teste, rodar, subir na máquina e encontrar o erro, eu falei, cara, eu tô em casa. Perfeito, cara, perfeito. Por isso que eu faço questão de que devemos ter analista de sistema. Você precisa pegar o código do amiguinho do seu lado e rodar na sua máquina, ver se funciona, ler o código sem um comentário. Porque na minha carreira, Serginho e Daniel, eu peguei um código uma vez que não tinha, era um código abandonado, sabe? Não tinha ninguém. Não tinha documentação, não tinha ninguém. Eu preciso dar manutenção naquele código. E aí, o que que você faz? Não pode sentar e chorar, hein, meu? Não dá. Não. Cara, foi lá e eu li o código. Li, peguei o fluxograma, o Bizarre na época, comecei a desenhar os diagramas, fui desenhar, passa por aqui, passa... Pronto, desenhei toda a regra de negócio. Depois eu Perfeito. voltei. E aí era um sistema interessante que a gente tinha em média 40 tickets por dia desse sistema.
E aí eu entendi o código, criei os fluxogramas e percebi que a maioria dos problemas que era gerado foi correções mal feitas. Aí, Sempre, né? o que que eu tive que fazer? Eu tive que voltar ao código que era antes, e é código que tinha alterado faz tempo. Aí, mas ele tinha um problema, certo? Então eu voltei o código que era antes, entendi novamente o código, entendi aonde que estava o problema da causa raiz do passado, e aí fiz uma correção simples. Então, porque a pessoa analisava mais, tá dando esse erro aqui, tem que gerar esse resultado. Aí ele ia lá e simplesmente dava um update. Só que o que que isso impactava no resto? Por isso que é importante você ser analista de sistema, galera. Ô, bebê, até aproveitando esse seu ponto, cara, antigamente, acho que você tem bastante propriedade para falar sobre isso, né? Antigamente, a pessoa que era o engenheiro, o desenvolvedor, ele não precisava conhecer o código. E é por isso que, quando a gente pega sistemas legados, que eram muito antigos, a gente tem muito desse. Acaba pegando muito esses problemas que você falou, né? Você acha que, por exemplo, um cara hoje que uma pessoa, seja que ele já é dev, vamos falar de 2025, e ele tá 30 anos no mercado, ele ainda tem aquela mentalidade que ele não precisa conhecer o negócio. Que recado você daria para esse cara? Que daqui a pouco ninguém vai precisar mais dele. Perfeito. Hoje, o negócio é fundamental. Se você não sabe o que, o como é facilmente replicável, né? O difícil é saber o que fazer. Tem uma frase que fala que a diferença do júnior, do pleno e do sênior é que os três sabem fazer o código certo. O sênior sabe quando fazer errado. Perfeito. Eu também falo muito isso, cara, porque assim, eu não sou dev, né? Sou da área de negócio, eu sou PM, né? Mas eu falo isso que hoje em dia, na minha opinião, não cabe mais um cara que ele é um dev. E eu já trabalhei com devs há muito tempo atrás também, que não, teoricamente não precisava conhecer o negócio. A gente vai lá, define todos os requisitos funcionais, não funcionais para o cara vai lá e entrega, desenvolve. O cara fechadão lá na dele, não conversa com ninguém, e vai lá e coda, entrega, a gente testa, não deu certo, volta pro cara, o cara coda, o cara não conversa com ninguém. Hoje em dia, pessoas da área de tecnologia, engenharia, desenvolvimento, cara, eles precisam principalmente fazer o que você faz, fazer o que você faz muito e que você também ajuda as pessoas a fazer, a se comunicar também, né? Conhecer o Sim, negócio, se comunicar, por exemplo, apresentar o que você fez. Então, por exemplo, hoje em dia é uma prática muito comum, quando a gente está fazendo a review, lá nas cerimônias na planning, a gente tá, na review, retrô, o próprio engenheiro que fez aquela nova feature ou corrigiu aquele erro, ele mostrar o que ele fez. E antigamente não era assim, né? não, mas assim, mudou a forma da tecnologia influenciar o negócio. Antigamente nós éramos um centro de custo. Então, era demandado e aí passava como se fosse uma fábrica que recebia aquele pedido e executava. Só que aí, com a transformação digital, nós ficamos sendo sócio do negócio. Tanto que as maiores empresas viraram empresas de tecnologia, que fazem algo, presta algum serviço, né? Então, Uhum. vocês vão ver fintech, edutech e tal. Quando a gente pega as pessoas mais. A Amazon. O que que a Amazon é? Uma empresa que vendia livros. Maior marketplace. Mas hoje é uma empresa de tecnologia, que é um marketplace. Então, os maiores CEOs são pessoas de tecnologia hoje. Então, não tem mais como você deve não saber de negócio, não saber de produto. Eu defendo o profissional T. Né? A gente ouve muito o pessoal da Lura comentar isso e tal, que duas pontas que ele conhece um pouco, né? Então, no caso, você é dev, você tem que conhecer de negócio e de produto, que são coisas diferentes. Então, produto é como você vai atender o negócio. E você aprofunda a parte de tecnologia. Então, eu sempre cobro aqui para meus tech leads, para os meus desenvolvedores, saber o porquê que eles estão fazendo aquilo. O que que isso vai impactar? O que que vai mudar o ponteiro? Porque nós temos que participar como sócios do produto. Nós temos que chegar lá e opinar e questionar. Não podemos simplesmente, porque e aí tem muitas squads que trabalham de um formato que eu não gosto, que é o PM sendo como se fosse o chefe
e ou desenvolvedores, tech leads, como se fossem quem executa. Então o PM fala, galera, faça isso. E aí o tech, tá bom, pessoal, vamos lá, todo mundo pega o chapeuzinho, pega o martelinho e começa. Tec, 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 tec. Cara, não. O tech lead tem que participar dia a dia do PM, questionar ele. Por que que a gente vai fazer isso? O que que vai impactar? O que que vai mexer o indicador? Porque tem uma coisa que a gente não considera, e principalmente nas grandes empresas, o custo de desenvolvimento. Assim como o PM tem que fazer o custo de oportunidade, tem que mapear a hipótese, tem que entender o quanto que aquela hipótese é válida ou não, o tech lead tem que olhar e falar assim, tá, qual que é o custo dessa implementação? Quanto que ela vai gerar de negócio? Será que vale a pena? Será que não vale? Aí a gente está lá criando um robô da NASA, vendo todas as possibilidades, todos os elses, para algo que não sabe se vai gerar impacto ou não. Perfeito. Você gosta de polêmica? Esses dias eu briguei com a galera lá. A galera queria fazer um Adoro negócio polêmicas. gigantesco lá. Polêmicas boas a gente gosta aqui, viu? Não, vamos fazer aqui porque vai jogar num Kafka, porque vai fazer né, um ETL para tratar o dado e vai jogar no Kafka. Esse Kafka vai ler no Glue, que vai fazer uma query, que vai jogar no outro lugar, tal, para gerar uma informação, Serginho. Uma informação. Eu falei, gente, a gente quer fazer o que com isso? Não, a gente quer testar a hipótese, tá? Então a gente vai desenvolver 6 meses um negócio para testar uma hipótese. Não tem uma forma mais simples da gente fazer isso? E se chegar lá e der errado? O que que a gente faz com esse monte de coisa de tecnologia que a gente desenvolveu? Perfeito. Esse monte de Perfeito. cacareco que a gente deixou aqui? Com o tempo, né? Tempo perdido. Cara, e a gente não considera isso, Daniel. Aí o pessoal fica, né? O pessoal de tecnologia vai para aquela linha. Não, você tem que pensar em todos os cenários, tem que ser uma plataforma escalável. Aí eu falo, para quê? Para que tem que ser escalável? O pré-requisito é ser escalável? Quantos. Não sei se vocês já passaram por isso, mas quantas aplicações que vocês criaram que veio o requisito de quantos usuários quer acessar? Não, não vem, não vem, não vem, não vem. Ó, inclusive, bebê, assim, falando pro Daniel, inclusive, assim, ó, quando eu entrei no banco, eu fui pro Itaú Shop, né, então era com o bebê, e assim, o bebê, e eu aprendi uma coisa com o bebê, ele não sabe disso, mas eu Olha, aprendi, eu hein? uso isso até hoje, tá? Até Eita, hoje, em toda reunião no banco que eu participo, eu parafraseio o bebê. E eu acho que ele faz isso muito bem, né, e eu sempre falo que as pessoas precisam fazer isso. Toda vez que a gente entrava numa reunião, seja só com tech leads, analistas, ou seja com diretores, superintendentes, a primeira pergunta que o bebê sempre fazia é: qual problema a gente quer resolver aqui? Né? Eu achava isso muito legal, porque a gente começava numa discussão, do outro meu, pra lá, pra cá, igual o bebê tava falando. Mas aí ele fala assim: tá, mas gente, mas qual problema a gente quer resolver? Né? E todo mundo parava assim, qual o problema a gente quer resolver? Que de repente, é muito o que você falou, né, bebê? De repente, cara, a gente tá pensando em uma solução, cara, meu, da NASA, mas para resolver um problema, tipo, que precisava de uma solução simples para resolver um problema. isso aí. Entendeu? Teve uma vez que eu participei do projeto iPhone para sempre, né? Eu fui o tech lead do iPhone para sempre, criei arquitetura, enfim, né? Entrei como desenvolvedor, depois virei tech lead. E eu lembro que a gente estava discutindo cancelamento. Aí eu, junto com o meu sênior, a gente entrou numa sala e fomos desenhar todo o fluxo, né? Para quem conhece o partner, todo o fluxo do Saga. Então fomos lá desenhar todos os callbacks, todos os rollbacks que a gente ia dar, dependendo de qual status, tal, e fomos fazendo, desenhando uma lousa inteira, gigantesco. E aí, qual que é a questão do cancelamento? O período de cancelamento é muito baixo, porque eu só posso cancelar um pedido antes da nota fiscal ser emitida. E toda empresa de seller, fornecedora, o que que ela quer? É emitir o mais rápido possível a nota fiscal. Perfeito, perfeito. Então, Cara, isso é rápido demais hoje. Cada dia que passa, o cara faz uma venda, principalmente é na Amazon. isso. O Você cara faz a faz, o venda em cara já 5 emite minutos, já. a nota já tá pingando no meu e-mail. Então, o intervalo, às vezes, é dar 5 minutos. Tipo, se tivesse nesse processo, sabe, de que a nota está sendo emitida, e eu dar essa opção de cancelar, e a nota fosse emitida nesse mesmo período, eu tava lascado. E aí, depois de a gente desenhar todo esse fluxo, eu cheguei pro meu sênior e falei, cara, muito da hora, né? A gente resolveu, tá, mas a gente não vai fazer. A gente não vai dar a opção de cancelar. A gente só vai dar a opção de devolver. Não, mas, cara, falei, cara, olha o tanto de desenvolvimento que a gente vai ter que fazer ainda para dar errado. Tipo, a gente vai desenvolver um monte de coisa, gastar 5 sprints para desenvolver isso, e ainda a chance de dar errado é muito maior.
Então a gente vai chegar para o fornecedor, a gente vai chegar para o PM, vai conversar com o PM, aí vem a importância de você conhecer do negócio, e vai conversar com ele. E vai entender esse impacto aqui no cliente. E aí a gente alinhou com o PM, alinhou com o parceiro e entendemos que não faria sentido a gente fazer o processo de cancelamento. Isso vai fazer mais de 6 anos. E detalhe, bebê, você falou 5 sprints. Daniel, uma sprint no banco tem 3 semanas, tá? Então, imagina quanto tempo para desenvolver. É, Desenvolver, na época lá, homologar, na época implementar. lá a gente ia no buybox, tá? A gente fazia 15 dias lá. Tá? Não Não, mas era... mesmo assim, cara, 5 sprints de 15 dias, imagina o tempo dos dias, né? já dava atrasado. E assim, é a grande questão que eu sempre. Por isso que eu sempre vinha com essa pergunta no começo, Serginho. Qual o problema que a gente quer resolver? Primeiro, para isso, para a gente deixar bem claro a expectativa de todo mundo e saber o que é esperado daquela reunião, porque a gente adora fazer brainstorming em reuniões objetivas. Então, tem um assunto lá, a gente começa devagar, vai lá e volta, vai para Narnia, enfim. Tá, Então, eu sempre deixava qual que é a expectativa. Gente, estamos aqui para quê? Qual que é o entregável dessa reunião aqui? E como a gente tinha um combinado bem feito no começo, eu conseguia trazer a reunião de volta. Então, aqui é uma dica de gestão do tempo. Então, quando o pessoal abria muito, aí eu levantava a mãozinha, pessoal, a gente desviou um pouco do assunto, lembra? O que a gente veio resolver aqui? Ah, não, verdade, tá, pô, aí o pessoal, ainda bem que o bebê tá aqui, né? Vou voltar aqui. Eu falei, senão fica aquelas reuniões que fala, não resolve nada, cara. Cara, é o que mais É uma tem às reunião vezes. que no final gera uma reunião, né? Pra Então tá bom, discutir. né, pessoal? Então vamos lá, tá marcada outra reunião pra gente falar o que a gente ia falar nessa aqui, né? Exatamente. Perfeito. Ai, Ô, gente, bebê, agora uma dúvida aqui. Como é que foi essa. Vou fazer 2 perguntas em uma já pra você encaixar, tá? tá bom. Como é que foi essa sua transição? Já deu pra perceber, cara, você meio que já respondeu essa primeira pergunta, porque acho que pra você foi muito natural fazer uma transição de um desenvolvedor para um tech lead. Precisa ter algumas competências, tudo. Mas eu queria que você falasse como que foi essa sua transição, se foi algo que você buscou na sua carreira, ou olharam pra você e falaram assim, cara, esse cara realmente tem um skill, um perfil de tech lead, ou, né, essa é a primeira pergunta, se foi você que buscou isso, ou se foi alguém que identificou e te fez, te ofereceu essa oportunidade, e como foi a sua transição de tech lead para gerente. E na terceira, para te dar também um time para falar, é assim: quais foram qual foi a sua maior dificuldade de desenvolvedor para tech lead ou de tech lead para gerente? Boa. De dev pra tech, né? Eu sempre fui uma pessoa que ajudava os outros. É, essa era o feedback que eu recebia dos meus tech leads, né? Que eu deixava minhas tarefas para ajudar as tarefas dos outros. E aí, o primeiro ponto, Serginho, foi entender que eu já fazia papel de liderança sem ser líder. E não era nem na empresa, tá? Era fora da empresa. Porque eu vejo muitas pessoas inseguras para assumir papel de liderança, porque nunca fui líder. E muitos se enganam com isso. Porque se você já fez uma festa para os seus parentes, você já liderou alguma coisa. Perfeito. Então, no meu contexto, né? Eu desde cedo fui da igreja, então eu já liderava na igreja, já era líder de banda, né, de grupo de jovens, então eu já lidava com pessoas. Eu já fui professor, que também era um tipo de liderança de pessoas, que você lida totalmente com a influência. E eu nunca tinha tido a oportunidade ainda de ser líder, né, na área profissional. E eu buscava isso. Então a pergunta é: alguém me olhou? Não. E é essa que tem um grande erro que as pessoas cometem. Elas ficam esperando alguém olhar elas. Não, alguém vai me dar oportunidade. Alguém tá me vendo. Alguém. Cara, se você que tá preocupado com a sua carreira, que sabe o seu sonho, não tá correndo, por que que alguém vai fazer? É Perfeito. loucura achar que alguém vai se dispor, né, para olhar para sua carreira, sendo que você que tá cuidando dela, que é o maior beneficiário com ela, não tá cuidando. Por que que alguém vai fazer isso? Com certeza vai existir líderes, e aí a diferença de chefe e líder, que vão fazer isso. Só que assim, é exceção da exceção, Serginho. Porque no final, tá todo mundo resolvendo um problema. Todos estão querendo resolver um negócio, algo do negócio. Então, para a pessoa parar e gerenciar a sua carreira, assim, é querer demais. Então, eu falei assim,
eu quero me tornar líder. E para eu me tornar líder, quem que tem que correr atrás disso? Eu. Então eu tenho que deixar de ser copiloto e ser piloto da minha carreira. Então eu deixo para você que está aí esperando o seu líder te ver. Ele não vai te ver enquanto você não se mostrar para ele. Enquanto você não aparecer, enquanto você não se dispor. Ah, mas eu ouço muito do pessoal que eu dou mentoria, o pessoal falar: ah, mas ele é meu chefe, ele deveria marcar um one-on-one comigo. Ele deveria. Cara, eu tive muitos líderes que nunca marcaram um one-on-one comigo, mas eu tive vários one-on-one com eles. Perfeito, perfeito. Porque eu marcava. Eu chegava lá, encontrava o cara no café e fazia o one-on-one com ele. Falei, cara, vem aqui, eu preciso perguntar isso aqui para você, eu preciso tirar essa dúvida. E eu corri atrás. Então, eu assumi o papel de tech lead primeiro na minha mente e depois no cargo. Então, eu comecei a ter postura de tech lead antes de ser tech lead. E aqui, inclusive na mentoria, eu explico isso, tá? Se você quiser, esse é um bom ponto para anotar, Daniel. 3 Anota aí. degraus para todo mundo subir de cargo. Quais são os 3 degraus que você tem que subir para subir de cargo? Primeiro, seja referência naquilo que você faz hoje. E aí, o ser referência as pessoas precisam te reconhecer como referência, as pessoas precisam te procurar de que, olha, você é o expert disso. Então, antes de eu assumir o primeiro papel de tech lead, tinha um sistema que ninguém queria mexer. E aí tem uma outra dica: quartinho escuro, sabe aqueles quartos que ninguém quer mexer? São as maiores oportunidades de você subir na carreira. Porque geralmente só a porta dele é feia. Quando você abre, ele não é tão feio assim. Foi o que eu aprendi todos esses 19 anos aqui. Sempre os quartinhos bagunçados era o que gerava mais oportunidade. E eu peguei um quartinho desse, fui lá, desfiz todos os nós que tinham. Era um sistema em VB6, em DLL, era em SQL Server. Era um sistema assim terrível, mas tinha eu lá, né, disposto a fazer. Virei referência no sistema. Depois que eu virei referência no sistema, qual que é o próximo passo? Legal? Treinar alguém para ser referência. Então, peguei uma pessoa que estava do meu lado e comecei a treinar ele para ser referência. Porque isso te dá espaço para o terceiro degrau, que é você fazer o próximo papel do seu cargo. Muitas pessoas não fazem o segundo degrau, que acaba acontecendo sobrecarga. Então, ele vira referência e ele começa a fazer o próximo papel dele. Só que ele não deixou de fazer o que ele fazia antes. E aí ele assume mais um papel. Então, por isso que é importante esses 3 degraus. Aí foi a primeira vez que eu assumi como tech lead. E foi um fracasso. O projeto não deu certo, assumi como tech lead, começou a rodar o projeto e o cliente cancelou o projeto. Não por uma questão minha, uma questão política, o cliente acabou cancelando o projeto. E naquele momento, fiquei triste, fiquei frustrado, sim, né? Porque você acaba de assumir o papel de dizer, eu tinha um time, né? Beleza, consegui, tenho o time. Não Aí, ter projeto. acabou. Volto eu para ser dev sênior novamente, né? Com um chefe, não com líder, com um chefe que não me dava oportunidade. E aí vale você olhar e tomar a decisão de: será que faz sentido eu ficar aqui ou não? Tem uma teoria que eu tenho, Serginho e Daniel, que é a teoria do bonsai. O que é a teoria do bonsai? Tem árvores gigantescas que estão limitadas em um vaso pequeno. Então você tem a oportunidade de crescer exponencial, só que aonde você está te limita e não te deixa crescer. E você está bem, porque você é cuidada, você é podada, você está ali confortável. E eu Perfeito, estava perfeito. naquela situação. E aí eu vi assim, cara, daqui eu não cresço mais. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho o poder de mudar de vaso. E aí foi quando eu fui sair desse vaso e fui para a empresa que a gente conhece, que é a Zup, na época. E Sim. lá onde foi que eu tive o crescimento exponencial, né? Que eu fui como desenvolvedor sênior, depois assumi como tech lead, em 3 anos virei gerente lá. Então essa foi a minha mudança de dev para tech lead. De tech lead para gerente, teve um outro ponto curioso, Serginho, que foi que eu já estava assumindo, eu já tinha feito esses 3 degraus, né? Então já era referência como tech lead. Já tinha treinado um sênior para estar no meu lugar, e ele já estava assumindo como tech lead. Já tinha treinado o pleno para ser sênior desse pessoa. Já estava com 3 times. Então eu, como tech lead, estava atuando em 3 times. Alguém pediu? Não.
Eu fui lá e eu me propus isso. Eu vi o time que estava meio ruim, eu fui lá e conversei com o tech lead. Cara, quer que eu te ajudo? Opa, cara, vem aqui. Eu comecei a participar da daily dele. Ah, o Red não falou nada? Não. Eu fui lá e eu fiz, porque a carreira é minha. Então eu já estava executando o papel, né, de mais de uma squads. E aí abriu uma vaga de Red. Eu abri o formulário, preenchi todo ele e não submeti. Com medo. Será que eu sou capaz? Será que eu posso? É a síndrome do impostor ou não? A síndrome do impostor bateu. E eu falei, cara, eu acho que essa vaga não é pra mim, eu acho que eu não posso, eu acho que eu não consigo. E eu fiquei com medo de assumir, né? E aí o que aconteceu foi que um mês depois, um par meu foi promovido pra essa vaga. E eu Eu não olhei vou e deixar de falei, perguntar se você falasse. Você poderia. Eu não vou te comprometer, mas você poderia falar assim, cara, eu acho que eu era melhor que esse cara aí, hein? olha, pelo menos ia dar uma competição boa, viu? Né? Não vou É, falar que era boa. menor ou pior, Ô, mas Sérgio, isso daí dá um capítulo daquele livro que você sempre fala, né? Cara, o bebê, cara, um livro. Eu recentemente até viralizou esse corte aí que a gente fala, que eu falo, que é o seguinte. O Natan, inclusive, ele repostou lá na Eureka esse corte. Que eu falo, tem um livro que se chama Seja Egoísta com a Sua Carreira, tá bom? conheço do Luciano. Você falou tudo que fala nesse livro. Você resumiu Sim. esse livro, mas assim, claro, o livro tem muito mais detalhes. E eu até brinquei não, falei que eu acho que esse livro todo mundo deveria ler, primeiro. E todo líder deveria indicar para seus liderados lerem esse livro. Porque fala muito isso do que você falou. Essa 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 metodologia do bonsai que você falou, não é uma metodologia, né? Mas esse pensamento que você falou é. Cara, e o pior que é o que mais tem hoje em dia são essas pessoas que estão se limitando, né? Mas você falou tudo, eu falei, puta, você falou, eu falei, puta, falou tudo. Elas estão sendo bem cuidadas, elas estão num ambiente ali que para elas é super favorável, estão na sua zona de conforto, sabe? Quentinho, né? Tá Para que quentinho. mudar? Para que se desafiar? Tá quentinho. Para que se desafiar? Sacou? Então, tipo, você disse, você falou, é tudo que realmente eu penso. E, cara, você vê muito isso. E assim, eu vejo muito isso. Eu vou tentar até falar de uma forma que as pessoas não me entendam mal. Mas eu vejo muito pessoas que estão há muitos anos numa empresa, numa mesma área, no mesmo cargo, fazendo a mesma coisa há Isso aí. 10, 15, 20 anos. Mas assim, cara, eu não posso julgar porque a pessoa é feliz. Sabe? Eu converso com as pessoas, pessoas, não, eu sou feliz, tá aqui, tá aqui. Como Mas você mesmo falou, tá quentinho, será tá que é gostoso, né? feliz, né? Ou é aquela teoria da caverna, né? Ela tá ali na caverna e ela vê lá fora, ela vê que é monstro que tá lá fora. Então ela não conhece o outro lado, ela não conhece a nova oportunidade. Então o feliz é eu tenho medo do custo de oportunidade. Essa é a questão. Porque eu passei por isso vários momentos, inclusive na mentoria, eu trato isso. Eu ajudo desenvolvedores que sentem que poderia assumir um cargo de liderança, mas estão com medo de assumir. Estão ou estagnados, estão inseguros e não se acham preparados para assumir isso. Que foi o que eu passei. Eu não me achei preparado para assumir um cargo de gerência. Por mais que eu já tinha entregado vários projetos, tinha ajudado, tinha todo o currículo, mas eu não me achava preparado. E aí, naquele dia, né, que eu ouvi o cara ser promovido, porque assim, a gente só cai na real depois disso. E aí a gente começa a fazer o quê? A vítima começa a bater na nossa porta. Aí a gente começa a fazer, aí eu vou polemizar aqui, que vai ser como se fosse uma criança mimada. Ah, por que que não escolheram eu? Por que só ele? Por que não eu? E aí tem um exercício que a gente faz na inteligência emocional que é isso. A gente imita uma criança mimada, resmungando, e aí você vê o quanto ridículo é que a gente faz quando as coisas não acontecem do jeito que a gente queria. Só que o que a gente fez para acontecer? Nada. Então não vai acontecer mesmo. Naquele dia, Serginho e Daniel, eu falei, cara, eu preciso mudar. Então, eu preciso, a partir de hoje, ter uma postura de gerente. Então, eu comecei a me considerar como gerente de tecnologia naquele dia, ainda sendo tech lead. Então, eu comecei a estudar como gerente, eu comecei a falar como gerente, me postar como gerente, ler tudo que o gerente lia, estudar, porque eu falei assim,
a próxima vaga que surgir, eu vou ser o cara mais preparado e ninguém vai ter dúvida disso. E aí foi que eu desenvolvi o meu método, né? Que são 6 pilares que todo tech lead deve ter, que é gestão de pessoas, que é gestão de equipes, gestão de projetos, interdependência, né, de departamento, então ter relacionamento entre departamento, gestão de carreira, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que esse foi um ponto que foi um dos últimos que eu tive que aprender na raça, gestão de projeto. Então, esses 6 pilares é o que eu aplico na minha mentoria, que eu ensino cada um desses, né? Como que eu apliquei cada um desses, que é o que todo tech lead, todo líder técnico deveria ter para que realmente consiga, né, assumir uma posição de liderança tranquilamente. E tanto o tech lead quanto coordenador, gerente, tem que ter esses 6. O que muda é a granularidade, né? Então, no nível de tech lead, você está no contexto de squad. No nível de coordenador, você está no contexto de mais de uma squad. E no nível de gerente, está no contexto de mais squads ainda, né? Eu já cheguei a assumir 18 squads com 90 pessoas. Então, com quase 18 tech leads, 4 coordenadores, parecia que é uma loucura. Mas tudo tem técnica, né? Dá para você gerenciar tudo isso com técnica. Mas se você não tem isso, sabe, algo que te diz, você está pronto, você está preparado, você consegue, a vaga vem, e aí você fala, eu não vou me candidatar. E aqui eu tenho um recado para as mulheres, porque eu tenho lutado e batalhado para mulheres entrar na liderança e tecnologia. As mulheres, elas não se inscrevem nas vagas que elas não têm todos os pré-requisitos. Então, o homem tem uma vaga lá, qualquer ele vai lá e se inscreve. As mulheres não fazem isso, ela precisa ter todo o pré-requisito. Então, o que eu falo para vocês, mulheres que estão nos escutando, se candidatem. Vocês são mais capazes do que vocês imaginem. Perfeito. Testa vocês. Ah, mas e se eu não passar? Não é uma falha, é um aprendizado. Você vai entender onde você precisa melhorar. Então, vai lá e tenta, se arrisque. Vai ter alguém na sua jornada que vai te ajudar. Mas para isso você precisa dar esse primeiro passo, porque senão você nunca vai ser encontrada por alguém. Perfeito, cara, perfeito. E aí, peraí, você só não respondeu, o Daniel Vamos vai lá. falar a última lá. Qual foi a maior dificuldade de desenvolvedor para tech lead e de tech lead para gerente? Desenvolvedor para Tech Lead, dizer não. Dizer não, eu tenho um perfil que tenho dificuldade de dizer não por natureza, né? É do meu Uhum. perfil. Então, o primeiro não que eu disse foi bem complicado. Dolorido. É, lembro até hoje, né? Mas foi importante. Os outros não que eu tive que falar, mas como você falou, né? Eu sempre sou daquela questão de democracia, né? De todas as opiniões serem ouvidas, né? De ouvir todo mundo para a gente chegar no consenso. Mas dependendo da decisão, não compensa fazer tudo isso. Por quê? É muito demorado. Às vezes, o custo da decisão é tão baixo que você fazer todo esse trajeto de ouvir todo mundo é muito alto. Então, não compensa. Então, você, como gestor, precisa entender quando que vale você trazer para o time para ter uma colaboração, que para mim é importante ter isso, e quando que não faz sentido você fazer isso, que o resultado não vai mudar. E aí foi uma decisão dessa, era uma solução técnica, e aí eu cheguei pro meu sênior, no meu braço direito, e a gente começou a discutir, e eu falei, não, cara, vai fazer desse jeito. Não, mas não. Cara, eu estou tomando a decisão que vai fazer desse jeito aqui e não vai seguir o seu caminho e acabou aqui o assunto. Ah, vai ser desse jeito que você vai lidar com esse assunto? Eu falei, esse aqui específico vai. Porque era uma discussão infinita que a gente ia ter, que, tipo, não ia gerar muito valor. E no fim, mais sorte, né, do que acabou dando certo a solução e foi o que funcionou até hoje. Mas, como liderança, você precisa ter momentos que você fala não, sem dar essa abertura, né? Ainda mais quando tem que ser decisões rápidas que você tem que tomar. Então, de dev para tech lead foi isso. De tech lead para gerente foi gestão de tempo, sem dúvida, assim. Todo mundo chamando, todo mundo falando com você, muitos assuntos. Se você não tem uma técnica para fazer, você não dá conta. E foi uma técnica que eu aprendi, sabe? Um dia de quarta-feira à noite, 9 horas da noite, Serginho e Daniel. Tava lá, né, com a agenda lotada, assim, ó. Derrotado, sabe aquela cara de derrotado?
Sei muito bem. Conheço. Fiz tudo e não fiz nada, sabe? Aquele negócio, fiz tudo e tem mais um monte de coisa para fazer. E aí eu fui lá no Google, né? Quando não tinha o chat GPT, fui no Google e falei assim: essa é a única forma de trabalhar? Você tem que trabalhar muito, 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 e ainda assim não dá conta de trabalhar? E aí o Google me trouxe uma resposta que não, que tinha uma forma de você ser mais produtivo com menos estresse. Adivinha? Falei, pronto, é isso, Herbalife, né? A marca. Ó, o cara é. Ô, Daniel, o cara é old school, né, meu? Você viu que não tinha nem IA, o cara vai no Google. Ô, Daniel, e você fala. Desses pontos que o bebê falou aí, cara, você fala muito. Porque o bebê, o Daniel é coordenador, né? Ele também ele é líder de pessoas e tal. Você pratica muito não? Você pratica conversas difíceis, cara? Cara, eu tenho um amigo, Ah, um sabe? amigo. Aí, essa Eu tenho um história do amigo, amigo é Faz a sempre essa. pergunta do amigo para mim, para mim É. responder é, a pergunta do amigo. eu tenho um amigo que ele tá passando por uma situação que assim, ele tá num cargo de liderança já há mais de 2 anos, e ele tá sentindo que ele tá atrofiando. Atrofiando em que sentido? Atrofiando na questão técnica, né? Por quê? Porque ele não consegue desenvolver aquilo que ele gostaria de desenvolver para a melhoria da empresa, por conta de questões né, aquelas questões que a gente conhece. Ainda em 2025, ainda tem empresas que pensam que TI é custo, né? Sim, sim. Demais. E aí, é, e também na questão da própria liderança, de você desenvolver a liderança, porque você não tem ninguém acima de você que é da sua área, você consegue conversar o técnico, né? Então esse meu amigo me contou isso. Ele falou, cara, que eu consigo, qual a luz que eu poderia ter ou aonde eu poderia começar para tentar me desvencilhar disso, entendeu? Para mim falar assim, pô, qual seria o ponto de disrupção para mim poder falar assim, agora eu vou, nem que eu tenha que dar 2 passos para trás, sabe? Esse meu amigo Boa. falou isso pra mim, falou, cara, eu tô pensando em dar 2 passos pra trás pra mim ver se eu retomo de novo. Ó, O bebê vai te dar uma vou responder mentoria pro seu amigo. gratuita agora, Daniel. Não, diga que é pro meu amigo, tá? Não, pra você Que dar pro seu fique, amigo. E que fique, anota, é, que É, por fique favor. registrado. passa Não, para meu ele lá, amigo, porque meu amigo segue o canal e ele vai vai que ele não assistir isso. escuta lá, né? É, Mas assim, eu vou. Dá para resolver dentro da empresa, dá para resolver de outra forma, tá? Dentro da esse meu amigo empresa. já adiantou que acho que dentro da empresa não dá, não. Dentro da Tá. empresa esse meu amigo falou que não dá, não. Vou tratar o dentro, até porque pode ter pessoas que estão passando essa situação que tá dentro. Sim, sim. Quando você está numa empresa que não é uma empresa de tecnologia e você olha para cima, não tem mentores, né, pessoas para você se guiar, você tem que buscar fora. Então você tem que buscar mentorias fora, tem que buscar curso fora. Inclusive tem uma pessoa, né, Bruno Barros, que faz isso também, que dá mentoria sobre isso. Então busque, não precisa ser eu, mas busque alguém para fazer. Eu fiz uma pós-graduação, fiz um curso de arquitetura de sistemas com o Enemar Júnior, que na época, para mim, era o referência de arquitetura. Então, na minha empresa que eu estava, não tinha ninguém, e aí eu fui buscar uma mentoria fora com uma pessoa que eu entendia que era referência. Na época eu estava buscando ter base. Eu conhecia muito, eu sabia muito conteúdo, mas eu não tinha base teórica. E ele tinha muito, então eu fui buscar isso nele. Hoje eu uso muito base teórica. Então, praticamente tudo que a gente falou aqui, eu trago olha, isso aqui é nisso, tal, explicando. Então eu busquei uma pessoa para isso. Então, essa é a primeira dica lá. Para achar tempo, para não morrer do técnico. Quando a gente assume liderança, a gente vai se afastando do código, né? E vai vendo outras coisas. A gente não pode perder a inovação. Um dos pilares, que eu acabei esquecendo de falar, um dos 6 pilares que tem, é inovação e tecnologia. Então, o que é inovação? Você como tech lead, você como líder técnico, você não vai estar no dia a dia ali codando. Só que a sua missão é trazer inovação para o time. Então, olhar coisas de fora e trazer. Então, a POC você que faz, uma demo, entender uma nova arquitetura que você pode implementar. Então, isso vai fazer com que você ainda olhe o técnico, né? Não a coisa do dia a dia, porque a coisa do dia a dia o seu dev center vai fazer, mas as coisas novas geralmente você vai trazer. Ah, Bruno, não tem tempo. Aí você tem que resolver a questão de falta de tempo. Então, você tem que organizar na sua agenda um horário para que você consiga trazer inovação para o seu time, para que você consiga estudar, para que você consiga trazer coisas novas. Geralmente, eu fazia isso com o meu time inteiro. Então, eu reservava um dia na semana, 2 horinhas, que a gente fazia um dia da inovação.
E aí, nesse tempo, a gente usava para estudar coisas novas e cada um poderia trazer um assunto novo para ser estudado. Então, eu criava isso, né? Eu cavava aí, chegava o PM, né? O Serginho, cara, o time aqui precisa dar uma respirada, né? Principalmente quando a gente tratava muito assuntos de acessibilidade, que é importantíssimo, mas é Uhum. muito demorado, né? Para a gente conseguir corrigir. Então, eu criava uma sessão ali de 2 horinhas, 3 horinhas, para a gente olhar outras coisas e aí trazer inovação. Então, isso é se a pessoa não ter opção de sair da empresa, dá para tratar desses 2 pontos. Agora, na questão de sair, eu me vi nessa situação, tá, Daniel? E aí você pode contar pro seu amigo. Que eu estava numa empresa que quando eu olhei o sênior da empresa, eu falei, cara, eu não quero ser isso. Falei, meu, eu não quero que meu futuro seja isso. O cara xingando, o cara reclamando, o cara falando com uma vida terrível, assim. Eu falei, meu, não quero isso pra minha vida, mas nem a pau. Então, o que eu fiz? Falei, é a história do bonsai. Eu falei, eu preciso mudar de vaso. E aí, o que acontece é, quando você muda de vaso, o parâmetro que você tem é diferente. Porque até então você está num vaso pequeno. Então você se compara com quem está naquele vaso pequeno. Então, naquele vaso pequeno, você é a maior árvore que está ali. E aí, quando você vai para um outro vaso maior, você fala, cara, eu sou pequenininho agora comparado com as outras árvores que tem. Só que não é assim que você tem que comparar. Você tem que comparar que a oportunidade que você tem de crescer agora. Porque se você é uma pessoa que num vaso pequeno já conseguiu chegar aonde chegou, imagine num vaso grande. E é isso que as pessoas acabam não percebendo. E quem me trouxe essa mente, foi lá atrás, tá? Que essa teoria do bonsai veio quando eu estava numa empresa há 6 anos trabalhando como desenvolvedor técnico, né? Ainda. E pra você ter ideia de valores, né? Eu entrei ganhando R$ 1.000, depois de 6 anos estava ganhando R$ 1.700. E eu achava que lá ia ser a minha vida inteira. Abraço direito do cara, tinha tirado MCP do Windows Server, trabalhava com desenvolvimento, ia em cliente, viajava, enfim, era o cara braço direito. Mas não era reconhecido, porque a empresa era pequenininha, era uma arvinha, era um vasinho bem pequenininho. E eu tinha medo de sair. Até que um dia, né, um mentor meu chegou pra mim e eu reclamando, porque o cara não me dava oportunidade, enfim, não sei o quê. Aí ele virou e falou uma coisa simples pra mim, Daniel. Ele falou assim: "E por que que você tá lá?" Eu, na minha cabeça, essa era uma pergunta que não existia. Quando ele me fez essa pergunta simples, né, e aí a diferença de coach e de mentor, coach faz essas perguntas, o mentor diz o que deveria fazer, né? Quando ele me fez essa pergunta, ele falou: você falou que você é bom, que você é o braço direito do cara, que você faz isso, faz aquilo, um monte de coisa. Ou seja, qualquer lugar que você for, você vai conseguir crescer também. Então por que que você tá lá? Aí eu, verdade. Aí foi quando eu fui buscar outros empregos e cheguei onde cheguei hoje, fazendo isso. Então, às Perfeito. vezes, a gente tem essa questão, né, dar 2 passos para trás. Não é 2 passos para trás, é só a percepção que você tem é diferente. Às vezes é um passo para o lado, mas esse passo para o lado é um vaso maior, que vai ter mais força, que vai te fazer crescer mais e vai te dar mais oportunidade, principalmente em ter pessoas do seu lado, que aí você resolve a questão que eu falei lá, né? Ter pessoas que você olha como referência. Então, se você já é referência onde você está, a pessoa que você, né, que fez a pergunta, já é referência onde quer, talvez é procurar um lugar, cara, quem são as melhores pessoas dessa minha área que eu vou aprender? Qual que é a empresa que tem a maior tecnologia referente a isso aqui? Então, como você não está desempregado, dá para você caçar. E aí você procura o vaso que melhor vai fazer você florescer e frutificar. Usando bastante analogias aqui. Não, Ô, bebê, Excelente. perfeito. E o Daniel, ele tá comigo há muitos anos, né? É um amigo, assim, já é um irmão aqui, né? E ele sabe que eu já dei, algumas vezes, eu já dei a gente não gosta de falar passos para trás, mas eu recuei para dar um impulso para ir muito para frente. Eu já fiz isso e nunca me arrependi. Já cheguei a sair de uma empresa que eu estava ganhando muito bem para ir para uma outra para ganhar 30% a menos por causa de um propósito. Cara, é É esse isso. caminho que eu quero seguir. Eu não tava olhando pra grana. Grana é importante, tá? Pagar boleto, viajar, curtir, que a gente tava falando aqui no antes de começar aqui o papo. Mas eu falei assim, cara, eu acho que eu preciso fazer ter essa experiência porque eu vou colher muitos frutos. Cara, foi batata. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, entendeu? E você É, precisa estar com pessoas
que também te ajudam, né? Naquela época eu já era casado, eu falei, cara, e aí? Faz sentido? Eu falei, meu, se você acha que faz, vai pra cima que eu acredito em você. Cara, e foi, e deu super certo, entendeu? É os 3 pontos que eu falei para vocês lá no começo, né? Aprendizado, benefício e propósito. Se a soma der positivo, você tem que ir, né? Eu trabalhei numa empresa que eu trabalhava de PJ. Eu estava ali pelo benefício. Não tinha propósito, trabalhava com um sistema legado, um sistema que não me gerava aprendizado, é, não gostava de trabalhar lá, mas o dinheiro era bom para a época que eu estava. Então, a soma dava positivo. Chegou uma hora que eu estava me desgastando, eu estava morrendo, estava perdendo minha família, e aí não começou a fazer mais sentido. Aí eu falei assim, preciso mudar aqui, porque eu preciso equalizar, porque os valores mudou desses 3. Agora, o valor do propósito, na verdade, o valor do aprendizado é maior, porque eu estava ficando defasado no mercado. Aí eu fui para uma empresa, no caso a Zup na época, uma startup, que me gerava muito aprendizado. Até chegar na época de eu falar assim, cara, eu acho que eu estou devendo para a empresa. Eu tô aprendendo tanto, sabe? Estou criando tanto, porque eu comecei a trabalhar com microserviços, comecei a trabalhar com Java, comecei a trabalhar com Kotlin, GraphQL, cara, Rabbit, enfim, mensageria, Event Source, um monte de coisa. Eu falei, meu, cara, eu acho que eu preciso devolver um pouco aqui, porque eu acho que eu tô devendo. Até que chegou um ponto que, beleza, equalizou a questão de aprendizado. Aí hoje é muito mais por propósito. Meu propósito é ajudar pessoas a encontrar as suas melhores versões. Hoje, como gestor de tecnologia do Banco Itaú, eu consigo fazer isso. Eu consigo treinar coordenadores, eu consigo treinar tech leads, eu consigo treinar desenvolvedores. Então, eu consigo fazer eles serem as melhores versões. Lógico, tem o benefício, tem o aprendizado, tem. Só que o propósito hoje, para mim, é muito maior. Qualquer proposta que vier, o que vai pesar para mim é o propósito. Eu vou conseguir continuar fazendo o meu propósito hoje? Ah, não, cara, então não faz sentido, sabe? Então, acho que você tem que pesar muito nisso. Assim, a pessoa que perguntou, pesar muito nisso. Qual que é o momento de vida que ela tá? Qual desses 3 que ela pesa mais? Aprendizado? Então, aonde ela tá não vai dar esse aprendizado. Então, ela vai talvez ter que procurar outro lugar que vai dar esse aprendizado. Eu ainda acredito, né? E aí, para mim, você falou, Serginho, que o livro que mudou aquela questão, né, foi o Seja Egoísta com a Sua Carreira. Para mim, o que mudou essa chavinha, que é um livro que eu sempre dou para os meus mentorados, é o Líder 360, que é do John Maxwell, que é como você consegue liderar para baixo, para o lado e para cima. E primeiro, ele começa com a liderança mais difícil que tem, que é liderar para dentro, que é liderar a si mesmo. E aí no livro tem uma frase que é: aquele que não lidera a si mesmo não consegue efetivamente liderar uma equipe. Perfeito, perfeito, cara, perfeito. Ó, esse livro aí, ó, já anotou, Daniel. Vi que ele anotou, porque a gente tem aqui também no nosso espaço os livros que os nossos convidados indicam. Então o Bebê já fez a indicação. Bebê, pra gente fechar aqui o episódio, 2 perguntas rápidas. Eu não sei se você vai conseguir responder isso rapidamente, tá? Tem Mas tanta coisa queria pra que gente você falar, né? pudesse. Conseguiu falar tudo, né? Pois é, falei que aqui o negócio vai rápido. Agora é o seguinte, aqui 2 para a gente fechar. Queria que você desse aqui em breves linhas como que funciona a sua mentoria, tempo, qual é o tempo que dura, como que faz para o pessoal falar com você, como que estava a sua agenda para a mentoria, Tá bom. que você falou, né? E para qual é o público que você está fazendo essa mentoria. E aí a última, assim, para fechar com chave de ouro é o seguinte: quando você vai contratar, seja um tech lead ou seja um desenvolvedor, o que que você olha? Então, assim, para aquela galera que está assistindo a gente e quer entrar no Itaú e trabalhar com você, com o seu time, eu queria que você falasse quais os principais requisitos, seja hard, seja soft, que você busca, você e seu time buscam na hora que vocês vão contratar aqui um profissional da área tech, tá? Tá. Vou começar por essa, por último, primeiro. Hard skills. Tech lead, desenho de arquitetura, desenho de solução, saber regra de negócio, conhecer, não ser só um escritor de código, mas saber o que está sendo escrito. Então, entender o que está sendo escrito é muito importante. Que nem eu já falei no podcast já, o como ele vai pesquisar no Copilot e vai encontrar várias formas de fazer o como. O que, não. Então, eu priorizo ver se ele consegue resolver o que. E eu prezo muito cultura. Então, eu tenho alguns pilares aqui com a gente, no nosso time, inclusive a gente tem um handbook lá que a gente define os pilares, que é
todo mundo no mesmo barco. Então tem que jogar junto, né? O mais importante não é a sua entrega, é a entrega do todo. Então, isso é um ponto que a gente leva em consideração. Faixa branca, ensinar e aprender. Sem desculpas. Esse é um outro ponto de cultura. A gente gasta mais tempo em resolver o problema do que dando desculpa. Então, se eu trago, qual que foi o maior problema que você resolveu? Ver o cara muito, porque a culpa é do outro, porque o fulano que não fez. Cara, isso aqui não encaixa com a nossa cultura de sem desculpas. O humor é a nossa variável constante. Tem que ser divertido, tem que ser legal, tem que ser prazeroso. Senão não faz sentido a gente estar aqui. Então esse é um ponto. Lá, o bebê, e eu vou falar por experiência própria. O Itaú Shop é o lugar que mais tem happy hour no banco, tá? É, Todo mês tem 2, 3 lá com Heineken. 3 horas da tarde você sobe lá, é Heineken pra lá. E a galera não deixa de entregar. Isso fica isso claro, aí. né? E os War Rooms são os mais divertidos também. Porque eu faço Black questão, cara, Friday. de ser o cara que quebra o gelo no War Room, né? Gerente, você que é gerente, que tá me escutando, a sua função no War Room não é dar pressão, tá? A sua função é tirar a pressão para que o dev que tá lá consiga ter tranquilidade em resolver o problema. Daniel Goleman, né, no livro do Inteligência Emocional, ele fala que a melhor forma de resolver problemas complexos é no momento de alegria. Então, fazer piada, né, e aí por isso que eu faço piadas em momentos de war rooms, assim, é porque você quebra aquela pressão e aí você faz o cérebro liberar e realmente pensar, porque naquele momento ele não consegue fazer isso. De cultura, ah, anatomia de serviço, então o cara tem que conhecer a anatomia de serviço, essa é uma cultura nova que a gente implementou, de que tem que conhecer a fundo. Não é só conhecer o código, não, tem que conhecer o porquê que aquilo foi feito, qual que é o custo, DevOps, FinOps, então tem que ter uma visão macro de arquitetura, por mais que seja um tech lead, é importante ter essa visão. Então, esses são os pontos de soft skills que a gente preza bastante lá, que eu prezo. Nas minhas entrevistas, eu faço mais entrevistas de soft do que de hard. Porque hard a gente treina, soft é mais difícil treinar. Perfeito. E sobre sua mentoria? Mentoria, formação de tech leads. Nós temos uma comunidade que lá eu sempre posto dicas, né? Essas dicas que eu falei aqui eu sempre posto lá. E a mentoria funciona 4 meses. Nesses 4 meses você vai ter a aula comigo, uma vez por semana, e nós vamos passar esses 6 pilares que a gente falou para você. Então a gente vai passar gestão de projeto, gestão de equipe, inovação em tecnologia, vai passar comunicação entre departamentos, como que você comunica para cima, para o lado, para baixo, entre pares, gestão de carreira, que muitas pessoas esquecem, e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, inclusive, quem tiver interessado, eu vou deixar o Serginho, né, o Daniel, deixa o link aqui, que eu tenho uma avaliação para Tech Leads, que você vai se avaliar e vai saber como que você está nesses 6 pilares, como que está a sua maturidade para Tech Lead dentro desses 6 pilares aqui que a gente faz na mentoria. E aí você vai ter uma aula comigo e sem contar o WhatsApp, pra você tirar dúvida. Hoje mesmo eu estava ali, tem um mentorado meu com uma situação, ele mandando mensagem, eu respondendo, eu mando artigo para ele, a gente vai se comunicando, então sempre disponível para vocês durante esses 4 meses. Eu vou ser tech lead junto com você até que você consiga ser o tech lead que você tanto espera. E aí para quem que é? Para dev seniors que estão há muito tempo na carreira e sente que dá para dar o próximo passo, mas não tem confiança. Para tech leads que já estão na carreira, mas sente que o time não está atuando como ele gostaria, não está, né, entregando como ele acha que deveria entregar. Coordenadores também que estão nessa mesma situação. Então, lideranças técnicas, principalmente quem está começando, né? Não é um curso para executivo, é mais para liderança que está começando nesse ano, tanto o coordenador quanto tech leads ou dev seniors. Eu acho que você deveria abrir um também para negócio, que eu acho que dá bom, hein? Eu acho que dá bom. Se abrir para outras áreas, depois dessa aqui, eu acho que dá bom. É, não, em breve a gente vai ter, vou fazer o evento, vou fazer a imersão é, de Tech Leads. E aí eu trago para vocês novidades aqui. Vai ser Perfeito. 2 dias que a gente vai passar por toda essa roda aqui de Tech Lead com dinâmica. Vai ser uma imersão que eu tô montando, vai ficar show de bola, cara.
Perfeito. Galera, vocês ouviram aí, né? Mais um dia aqui de aprendizados. Ó, Daniel, vamos lá, né? A gente já precisa combinar aqui bebê parte 2, porque eu tinha... Ele não sabe, mas tinha tanto assunto aqui, tem tanto assunto pra gente falar. A Bebê o gente não falou retorno. de IA, não falamos de IA, não A falamos gente de... nem falou de liderança, né? Eu falo Não bastante de falamos, liderança, nem falou de falamos liderança, né? pouco de... Mas a gente vai falar. Galera, vai pôr... A gente já tem que deixar marcado um parte 2 aqui, Daniel. Pô, agradecer você, bebê, cara, super obrigado. É o que a gente falou no início, cara. A gente sempre preza em trazer pessoas, primeiro, que a gente admira. O Daniel não te conhecia, mas eu te conhecia, então eu te admiro muito. E pessoas que, no final do dia, precisam agregar aqui pro canal. Só precisa olhar. Às vezes o cara não vai, às vezes, a gente também não acha que todo mundo vai assistir um episódio de 1h30, 2 horas, 3 horas. Mas se ele assistir 30 minutos e tirar o insight, pra gente já tá ótimo. É melhor do que ele assistir 2 horas e não tirar insight nenhum, né? Por isso que a gente coloca os cortes também. Se no corte o cara olha e entende, tem um insight que ele fala, puxa, muito legal isso que ele falou, vou aplicar. Cara, pra gente é o recado que a gente quer dar, né? Sempre a gente fala menos é mais, então te agradecer aqui novamente você ter topado aqui bater esse papo com a gente. Já está convidado para uma parte 2 para a gente discorrer vários outros assuntos aqui, tá bom? Aí eu vou pedir para você tecer as suas considerações finais e depois o Daniel vai passar tecer as considerações finais dele aí. Maravilha, agradecer vocês aí pela essa conversa aqui. Adoro fazer isso, assim, amo fazer isso. Tanto que quando eu dou mentoria, assim, eu falo, cara, é o momento mais divertido para mim. E para quem quer me seguir mais nas minhas redes, né? Todas as redes são a mesma, então eu sou o Bruno Barros. Então, Instagram, TikTok, LinkedIn, eu posto lá sobre liderança, sobre gestão de equipe, sobre os 6 pilares que eu comentei com vocês. Você que está com dificuldade de assumir liderança, né? E quer assumir liderança, tanto né, o Serginho comentou de produto, quanto de tecnologia. No meu Instagram você vai achar bastante conteúdos desses. Também tem nosso grupo, nossa comunidade, que é a formação de Tech Leads, que lá também eu posto dicas exclusivas, né? Eu posto no Instagram, mas ali eu gravo vídeo pra galera, mando documento pro pessoal, de dicas que tem no dia a dia. Então sempre trago bastante conteúdo lá pro pessoal que tá na comunidade. Fechou. Daniel, suas considerações finais. Depois você liga lá pro seu amigo e fala para ele assistir esse episódio, beleza? E fala para ele aguardar a parte 2 desse episódio que a gente vai trazer muitas dicas para Pede ele, para ele tá? entrar na comunidade lá também, para Fala pro seu amigo Exatamente. entrar na comunidade, tá bom? Não, pô, agradecer aí pelo sua aula aí, né? Acho que um resumo, né, daquilo que você tem para entregar. Prazer te conhecer, né, Bruno? Então, mais uma vez agradecer e, pô, marcar a segunda parte, né? Porque como o Sérgio falou, acho que dá para ficar falando aí conversando mais 1h30 aí de muita coisa e assim que a gente terminar de gravar aqui, já vou ligar pro meu amigo aqui já para passar para ele as dicas. fechado. Ô, Daniel, se você quiser, depois a gente passa o link oculto aqui pra ele Né? assistir, tá? Já uma premiere, né? A gente É, passa uma Do prévia pra uma episódio. ele, prévia. porque pra ele já Exatamente. assistir, pra ele já se preparar e pra preparar a parte 2. Galera, é isso. Agradecer quem tá ouvindo, que tá assistindo a gente. Não deixa aí de se inscrever no canal, ativem o sino. Classifiquem a gente lá no Spotify também. Lembrando, estamos também no Spotify. Beleza? Até o próximo episódio, galera. Fiquem bem. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, tchau, tchau.